Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula de ciências tem como tema o desequilíbrio ambiental, tá bom? E esse assunto você vai encontrar no seu livro de ciências nas páginas 32 e 33. Então, ó, se você viu esse videozinho e não entendeu, volta a ele novamente. Assiste novamente e também, se ainda ficou com dúvida, você pode ir para o seu livro de ciências e fazer a leitura nessas duas páginas, tá bom? E se você for fazer a tarefinha e ainda continuou com dúvida, lê novamente, tá, gente? O importante é que vocês tentem entender o vídeo, tá bom? Se não entendeu a primeira vez, assiste novamente e qualquer coisa dá uma carreirinha lá no livro de ciências e dá uma lida, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje de ciências? Bom, mas quando a gente fala de desequilíbrio ambiental, tá? Mas o que é? Desequilíbrio nada mais é que toda alteração, seja ela intencional ou não, provocada na natureza e que reflete de forma negativa para os sistemas ecológicos. Então, possa ser que eu altere, provoque uma alteração na natureza de forma negativa porque eu quero e muitas vezes é porque eu não quero. Eu não queria, mas acabei provocando aquele desequilíbrio ambiental. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Que a maioria dos desequilíbrios ambientais é provocada sim de forma intencional, porque nós seres humanos sabemos muito bem da, da forma, né, negativa que é essa ação que nós estamos praticando irá atingir a natureza, mas mesmo assim continuamos realizando. Mas vamos lá. Mas e aí? Tá bom, desequilíbrio ambiental é toda alteração que ocorre na natureza de forma negativa. Mas quais são os agentes causadores de desequilíbrio ambiental? Bom, os principais agentes causadores de desequilíbrio ambiental são três, tá bom? É pela ação humana, pelos fenômenos da natureza e também pela ação de animais exóticos. Porém, quando o equilíbrio natural de um ambiente ele é alterado, seja por fenômenos naturais ou pela ação humana, as consequências eles podem ser muito variadas, sabe? Pode ser questão de tempo, a recuperação dos seres vivos e do ambiente afetado, mas também pode haver consequências permanentes, como desaparecimento de espécies. Então, ó, vamos prestar muita atenção nesse videozinho para que a gente possa entender tudo sobre o desequilíbrio ambiental. Então, ó, como eu falei para vocês, um primeiro agente causador de desequilíbrio é os fenômenos naturais. Que aí nós temos o exemplo enchentes, erupções e tsunamis. Todas elas são causadas pelos fenômenos naturais, mas que causam desequilíbrio ambiental. As enchentes, tanto as enchentes quanto os tsunamis, eles vão causar sérios prejuízos e desequilíbrio ambiental, tanto aos animais quanto às plantas terrestres, porque vai ter água demais naquele ambiente que esses seres vivos eles não estão acostumados. Então eles vão sofrer muito e isso pode levar ao quê? À morte tanto da fauna, que são os animais, quanto da flora, que são os vegetais, as plantas. E erupção também, tá, gente? Pode causar um desequilíbrio ambiental. Na erupção, ela vai eliminar gases, né? Que são as fumaças, que são muito poluentes, e além disso, vai eliminar lava. Então, essa lava, por ser líquida, ela acaba chegando a muito longe, né? Acaba alcançando distâncias muito grandes, e essas distâncias percorridas
pelas larvas, que são extremamente, que sua temperatura são extremamente elevada e quente, acaba provocando a extinção de seres vivos presentes naquela região. Então vejam como até a natureza pode causar um desequilíbrio ambiental. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Que de todos esses agentes causadores de desequilíbrio ambiental, as ações humanas, elas são as piores. Vamos ver agora? Nós, seres humanos, sabemos muito bem o que fazemos e sabemos que todas as nossas ações podem nos causar danos, mas mesmo assim ainda continuamos causando esse desequilíbrio ambiental. Nós costumamos jogar lixo em tudo que é canto, nos lagos, nos rios, nos mares, e isso acaba trazendo prejuízo para aqueles seres que moram ali, principalmente para os animais. Porque geralmente os animais vão achar que aquele lixo é alimento, e aí eles vão acabar comendo, né, esses plásticos, esses vidros, e no futuro eles vão acabar morrendo. Como a gente viu, né, na reportagem no livro de português, um pássaro, né, morto onde dentro do seu estômago só tinha plástico, porque as pessoas inconscientes, né, ou melhor, na verdade elas já estavam conscientes, porém elas ainda continuavam jogando, né, o seu lixo, então, continuavam jogando os seus lixos justamente no mar. Outro exemplo também de ação humana que causa desequilíbrio ambiental, gente, é as indústrias jogarem seus esgotos nos rios, nos lagos, nos mares. Gente, isso traz um prejuízo tão grande para os animais aquáticos que moram nesse local. Tanto para as algas, quanto para os peixes, até mesmo traz consequência para aqueles animais que se alimentam dos peixes, dos animais aquáticos, né? Não tem muitos pássaros que se alimentam de peixe. Então, se a gente, dependendo do que essas indústrias estão jogando no rio, ele vai causar ações muito grandes, provocando a morte das algas, das plantas aquáticas, dos animais, de todos os tipos de animais marinhos que moram ali, também pode levar à morte, né, consequentemente, de pássaros que se alimentam e de outros animais que se alimentam dos peixes. E além do mais, também pode nos causar prejuízo. Outro exemplo da ação humana é justamente o desmatamento. O desmatamento, a gente causa tanto desequilíbrio ambiental. Porque à medida que a gente desmata uma floresta, uma área, a gente não está apenas tirando as árvores, a gente está destruindo os lares de diversos animais, de uma, uma grande quantidade de animais que moram ali. E aí, quando a gente acaba desmatando, ou quando a gente realiza a queimada daquele ambiente, a gente está trazendo grandes prejuízos para esses animais. Sem falar que a gente também acaba trazendo prejuízo para nós, não é? Porque a gente está fazendo a derrubada do desmatamento. Mas para que a gente consiga entender um pouco mais como, como a gente acaba causando esse desequilíbrio ambiental, vamos ver dentro de uma cadeia alimentar como é que a gente pode perceber que a gente está causando um desequilíbrio ambiental? Vamos lá? Bom, aqui nós temos essa cadeia alimentar, onde a gente tem uma plantação, uma plantinha, que é o produtor, barata, que se alimenta dessa plantinha, o sapo, que se alimenta dessa barata, e a águia, que se alimenta desse sapo. Então, a gente tem um produtor e três consumidores, não é? A barata é o consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, e a águia é o consumidor terciário. Mas vamos dizer que em meio a um desmatamento ou em meio ao uso de agrotóxicos, né? acabe,
acabamos extinguindo os sapos. Todos os sapos daquela região acabam morrendo. E aí, o sapo era essencial nessa cadeia alimentar, não era, gente? Porque ele é o principal predador da barata. E aí, o que vai acontecer nessa cadeia alimentar se o sapo morrer? Você já imagina o que vai acontecer? Vamos ver o que pode acontecer, algumas coisas que podem acontecer, porque pode acontecer várias outras. Primeiro, vai haver o aumento na quantidade de baratas, né, gente? Então, a gente sabe que o principal predador da barata era o sapo. Então, se não tem sapo, vai ocorrer um aumento na quantidade de baratas, porque essas baratas elas vão acabar se reproduzindo mais, né, bem mais rápido, justamente porque não tem nenhum predador. E aí, havendo esse aumento na quantidade de baratas, vai aparecer, né, essas baratas nos centros urbanos, vai acontecer o aparecimento de diversas baratas nos centros urbanos, nas nossas cidades, e aí vai causar prejuízos, né, à nossa saúde e também prejuízos e, consequentemente, gente, havendo o aparecimento dessas baratas nos centros urbanos, também vai acabar provocando a diminuição de águias, sabiam? Esses sapos morrendo, ou vendo a extinção dos sapos, né? O seu principal predador, que são as águias, elas vão acabar diminuindo. Tudo bem que eu falei para vocês que aí todo consumidor tem mais do que um, né? Tem mais de um, participa de mais de uma cadeia, por isso que a gente tem uma teia alimentar. Mas vamos dizer que a principal fonte de alimentação dessas águias seja um sapo. Então, se há a extinção dos sapos ou a diminuição da quantidade de sapos, consequentemente vai haver a diminuição de águias. E aí pode até chegar a ser que essas águias venham a morrer. Então, vejam o que acontece se a gente tirar um elemento dessa cadeia alimentar. Se a gente tira um consumidor dessa cadeia alimentar, vejam o desequilíbrio que a gente vai causar dentro dessa cadeia. A gente vai provocar um aumento na quantidade de baratas, o aparecimento de baratas nos centros urbanos e a diminuição de águias. Mas para a gente entender um pouquinho mais, vamos ver a próxima cadeia alimentar? Bom, nessa cadeia alimentar nós temos o milho, que é o produtor, o rato, que é o consumidor primário, e a coruja, que é o consumidor secundário. Tá bom, o rato se alimenta de milho, a coruja se alimenta de rato. Mas por acaso, né, porventura, por algum motivo, acabou o milho de uma determinada região. Vamos imaginar, né, que essa nuvem de gafanhotos que está chegando aqui no Brasil, que veio lá do Paraguai, acabe chegando por aqui. E aí? E acabe comendo toda a plantação de milho de uma determinada região. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Ah, professora, não vai acontecer nadinha, não. Que acabou o milho, não vai acontecer, não. Mas, gente, independente. Se a gente acabar tirando um produtor, um consumidor, um decompositor, a gente vai ter grandes desequilíbrios ambientais. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer se a gente eliminar o milho, se é que porventura algum motivo o milho for extinto. Primeiro, a gente vai ter o prejuízo na alimentação humana e de muitos animais, né? Porque nós, seres humanos, nós nordestinos, né? Adoramos o fubá. E para a produção de fubá, a matéria-prima é o milho. Então imagina, a gente acabou-se o milho, acaba o nosso fubá, acaba o nosso cuscuz de cada dia e consequentemente também vai acabar com a alimentação de muitos animais que se alimentam de milho, né? Como galinhas. Então imagine o prejuízo que não vai ser.
Além disso, gente, se não tem milho, que é a principal fonte de alimento dos ratos, vai haver a diminuição na quantidade de ratos. E se vai haver diminuição na quantidade de ratos, também vai provocar diminuição na quantidade de águias. Só que você pode dizer assim, não, professora, mas se for ter a diminuição, não tem problema não, né? Poxa, é melhor do que muito, gente. Tanto o aumento ou a diminuição de qualquer espécie é um causador de desequilíbrio ambiental. Não é bom a gente ter uma quantidade de espécie em grande quantidade e também nem em pouca quantidade. Porque, querendo ou não, todos esses animais participam de cadeia alimentar. E essas cadeias alimentares se unem, várias cadeias alimentares se unem para formar uma teia alimentar. Então, querendo ou não, tendo prejuízo numa cadeia alimentar, vai acabar prejudicando várias outras cadeias que participam, né, que formam a teia alimentar. Então, não é bom ter nem aumento, nem a quantidade de qualquer ser vivo que participa da cadeia alimentar, né? Como eu falei para vocês, né? O principal agente causador de desequilíbrio somos nós, seres humanos. Porém, com o passar do tempo, se esse ambiente, né, ele não sofrer mais interferências, ou seja, se não houver nenhum prejuízo desses animais, né, a quantidade de milho ele vai poder voltar a crescer, ou até mesmo a quantidade de sapo, né, vai voltar a poder a crescer. Mas caso contrário, não haja a volta, né, não consiga de jeito, maneira alguma, retornar a esses organismos, vai ocorrer consequentemente o desaparecimento de muitas espécies. Se a gente não conseguir introduzir mais um milho, se a gente não conseguir mais voltar com os sapos, consequentemente vai ocorrer o desaparecimento de muitos animais. Vamos conhecer o próximo agente causador de desequilíbrio? O próximo é justamente a introdução de animais exóticos. Isso mesmo. Por quê? Porque esses animais exóticos, né, são aqueles que foram introduzidos em ambientes ao qual não pertenciam. Muitos animais exóticos, quando a gente fala de animais exóticos, a gente também pode chamar de animais invasores. São justamente aqueles animais que foram introduzidos em ambientes ao qual não pertenciam. Eles não eram da nossa região. Mas as pessoas acabaram trazendo eles e eles vieram para cá. Mas eles acabaram trazendo alguns prejuízos, causando desequilíbrio ambiental. Bom, uns exemplos de alguns animais exóticos que vieram para o Brasil e trouxeram grande desequilíbrio e acabaram causando tanto desequilíbrio ambiental como doenças foi o Aedes aegypti, né? Que a gente tem a dengue, a chikungunya, o principal transmissor da dengue, chikungunya. O javali, né? Que é um exemplo de animal exótico que causa grandes desequilíbrios ambientais no Brasil, justamente porque ele compete por território e alimento com outros animais de porte semelhante. Ele não tem predador natural aqui no nosso Brasil. E ele também pode transmitir doenças à fauna nativa e ainda ataca plantações e criações de animais. Então, acaba afetando as atividades agropecuárias dos humanos, né? Ao prejuízo que eles vieram trazer. E os caramujos, gente, né? Aquele famoso caramujo que quando chove aparece um monte e a gente não pode pisar porque ele é um causador de doença. Então vejam que a introdução de animais exóticos que não moravam aqui e acabam vindo para cá acaba nos trazendo sérios prejuízos ambientais. Mas vocês sabem como foi que esses animais exóticos vêm para aqui? Bom, na época das colonizações, né?
europeus, por exemplo, era comum que os seres humanos eles levassem nas embarcações alguns animais e até mesmo plantas para garantir seu alimento. Aí, dessa forma, quando chegavam ao novo continente, eles acabavam cultivando e criando esses seres vivos exóticos. Uns exemplos de alguns animais exóticos foram os pombos, as galinhas, as lebres, cães e mangueiras, né? Mas, por outro lado, havia seres vivos que pegavam carona nesses barcos e eram levados a outros ambientes sem que os humanos tivessem planejado, né? O exemplo deles é o caso do mosquito, do Aedes aegypti, de ratos e do caramujo. Todos eles vieram lá nas embarcações, né? Nas embarcações das colonizações europeias, vieram nelas montadinhas lá em Xiririm, vieram para cá para o Brasil, só trazendo prejuízo para a gente, causando desequilíbrio ambiental. Bom, gente, a nossa aula de hoje sobre o desequilíbrio ambiental fica por aqui. Mas tem uma tarefinha de casa muito simples, gente, que está lá no livro de ciências, página 34. Na página 34 tem um textozinho aí que você tem que ler e logo abaixo tem um gráfico. E abaixo desse gráfico tem justamente uns desafios para você responder. Eu prefiro que vocês escrevam, respondam essas perguntas do desafio no caderno de vocês, tá certo? Dê uma olhadinha direitinho para esse gráfico, faça um estudo direitinho desse gráfico para que vocês possam responder a letra A e a letra B. Um beijo grande, meus amores, para vocês e até a nossa próxima aula. Beijos!